no valor de 20 pontos, né? Essa prova colegiada vai ser feita pelo sistema do Unipan, né? Naquele próprio sistema de avaliação lá que eles lançam, não vai ser pelo Google Forms. E vai ser igual uma colegial normal nossa, né? 10 questões, cada questão valendo 2 pontos, todas as alternativas fechadas, né? Todas as questões fechadas por alternativa. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Ao final da aula, a gente fala um pouquinho sobre como vocês estão no desenvolvimento do trabalho final de vocês, se estão precisando de algum auxílio, alguma coisa assim, tá bom? Se vocês estranharem que meu computador está travando um pouquinho, alguma coisa assim, é porque eu estou rodando um programa aqui no MATLAB de geração de uma inteligência artificial que eu estou fazendo ela. Então, eu estou fazendo alguns testes aqui. Depois, quem tiver curiosidade, eu posso até explicar isso que eu estou fazendo. Até casa com a nossa matéria, que o objetivo é meio que futuramente fazer um sistema em tempo real para ser utilizado em hospitais, em UTIs, né? Mas vamos lá. Então, essa nossa disciplina, a qual nós começamos lá em fevereiro, né? Demonstrou para a gente várias coisas ao longo de toda a matéria. Não sei por que esse trem está aparecendo aqui. Beleza? E logo no começo, nós já nos preocupamos em saber qual é a definição de um sistema em tempo real. E a gente viu que esse sistema em tempo real, esse STR, ele nada mais é do que um sistema onde a gente vai pegar informações do mundo real, processá-las e tomar atitudes em tempo real. Nada mais é do que isso. Então é aquele sistema, como a gente já desenhou aqui várias vezes, né? Onde nós vamos ter sensores que vão captar a nossa informação. A gente viu que esses sensores vão passar por um sistema de transformação analógico para digital, para aí sim entrar em um modelo computacional de processamento ou um software de processamento, onde nós vimos tudo que é importante de ter aí dentro para que a gente consiga as respostas mais rápidas, precisas e objetivas dentro daqueles nossos sistemas de escalonamento, de definição de preemptivo e não preemptivo, entre outras coisas. A gente viu também que não adianta só a gente coletar essa informação. A gente tem que ter alguma tomada de decisão, que pode vir de duas maneiras. Isso pode aparecer através de monitores, transpondo esta informação, essa decisão que foi tomada para o usuário, ou essa pode estar sendo tomada uma atitude direta, onde a gente vai passar por um conversor digital para analógico e entrar em algum atuador que irá tomar alguma atitude. Então, nos vários trabalhos que vocês estão fazendo, alguns deles vão tomar essa decisão e apresentar em forma de monitores, e outros, essa decisão gerará uma atuação direta e totalmente programada via software. Beleza? Exemplos de STR que nós vimos, nós temos o próprio monitor multiparamétrico,
que ele mede informações biológicas de um paciente e transpõe essas informações para a tela de um monitor, o qual servirá como base para a tomada de decisões dos médicos, enfermeiros e técnicos ali presentes. Temos também indústrias alimentícias ou indústrias de fabricação, seja aquilo que for, onde diversos sensores estarão lendo atitudes que estão sendo tomadas ponto a ponto e um sistema todo por trás que estará devidamente programado, seja qual for o objeto de programação, né, CLP, entre outros, o qual vai tomar essas decisões e enviará atuações diretas para aparelhos que vão definir o que vai ser feito. Por exemplo, aqui, uma esteira que está direcionando os produtos para um lado ou para o outro, dependendo de uma certa tomada de decisão. Outro exemplo muito bom de sistema em tempo real é a própria usina nuclear de Angra, não é? Eu acredito que alguns de vocês já foram lá. Então, em uma usina nuclear existem diversas tomadas de decisões que têm que ser feitas extremamente rápidas e de maneira eficiente, porque qualquer acidente provoca um desastre de proporções gigantescas, né? Então, é um outro exemplo onde tem que estar acontecendo diversas leituras e tomadas de decisões e atuações que não necessariamente dependerão de usuários, que serão feitas também de maneira automática. Além disso, nós vimos que os sistemas podem operar de duas maneiras, soft e hard. Sendo soft, né? Não software. Soft, quando essas decisões elas podem demorar algum tempinho demasiado, sem grandes prejuízos, e hard, quando nós temos que tomar decisões precisamente rápidas para que não sejam gerados prejuízos. Exemplos de programações tipo software estão nos games, nos bancos, nos serviços de filmes, né, streams, como Netflix, por exemplo, onde um pequeno atraso, uma pequena latência pode até gerar aquela nossa sensação de ficar puto de raiva que o negócio não está andando, mas que não gera grandes prejuízos. A não ser de alguns gamers, né, que quando demora demais eles costumam socar o computador e quebrar a tela. Aí gera prejuízo. Já em sistemas mais hard, a gente tem sistemas aéreos, né? Então, controle de tráfego aéreo. Nós temos usinas nucleares, entre outros sistemas que qualquer atraso pode gerar problemas de dimensões muito grandes. Nós vimos também, ao longo das nossas aulas, que esses sistemas em tempo reais, eles têm que ser, de alguma forma, descritos ou apresentados de uma maneira mais didática. Então, para isso, surgem duas maneiras de amostrar isso de uma maneira mais gráfica e mais fácil, tanto de ser compreendido por quem está iniciando na operação de algum sistema, quanto de explicar melhor esse produto para que você consiga vendê-lo para outras pessoas. Então, um dos primeiros modelos que a gente viu, né, é o diagrama de fluxo de dados, ou DFD, que consiste em 4 tipos de bloco e instruções, os quais a gente vai conseguir, através deles, montar diagramas que a gente consegue explicar aquilo que está sendo feito de uma maneira mais didática e de mais fácil compreensão para os usuários. Então, cada um desses blocos ele tem uma função mais específica e que
acaba por definir exatamente o que cada ponto da nossa operação vai fazer. Beleza? Eu não escrevi aqui os nomes, então a gente tem que lembrar o que significa aqui cada um. Então vamos lá. Quem tiver com o microfone aí, puder abrir o microfone, que eu não estou vendo o chat, né? Me fala aí, esse primeiro símbolo aqui, esse primeiro conjunto de símbolos, ele representa o quê? Hein, galera? Deixa eu ver aqui. Oi? Entrada, é isso mesmo. Ele é o entidade externa ou entrada de dados, né? Então, isso aqui seria uma entidade externa. E esse segundo símbolo, que pode ser tanto essa bolinha quanto esse quadrado com esse risco? Eu não vejo o chat, gente. Processo. Esse é o processo. Esse outro. Isso. Armazenamento. E por último, o mais fácil, né? Que ele tem o mesmo nome, tanto para o diagrama de fluxo de dados quanto para o diagrama de blocos. Fluxo de dados, né? Hã? Fluxo de dados. Então, a depender de cada um aí, a gente utiliza essas ferramentas para explicar como é que é a nossa montagem. O entidade externa, obviamente, a gente vai utilizar ou para captar alguma informação do meio externo ou para enviar essa informação. O processo é aquele que vai ser responsável por realizar um processamento disso. O armazenamento guarda alguma informação que poderá ser utilizada depois, e ligando todos esses, a gente tem os fluxos de dados. Existem algumas regras que nós temos que obedecer na hora de montar um diagrama. Uma entidade externa, por exemplo, ela nunca está conectada a um armazenamento diretamente. Ela precisa antes passar por algum processo para depois ser armazenado. São regras do tipo de montagem do diagrama de fluxo de dados que a gente tem que obedecer. Então, essas regrinhas eu coloquei todas elas lá na nossa apostila, né? Então depois vocês dão uma conferida lá. Outro tipo de diagrama que a gente tem é o diagrama de blocos, que também nós conhecemos, né, por fluxograma, que possui alguns elementos específicos que a gente utiliza tanto para entrada quanto para processamento e entre outros, cada um tendo a sua função, e a gente tem que respeitar corretamente a função deles para a gente conseguir entender quaisquer que seja esse diagrama de blocos. Então aqui eu trouxe seis dos principais das principais simbologias do diagrama de blocos, onde a setinha nós já sabemos que é o nosso fluxo de dados, que é o que conecta todo mundo aí. Quem faz a conexão é essa nossa setinha.
Esse nosso quadrado com as bordas circulares, ele determina o início e o fim do nosso código, enquanto esse losango são as nossas entradas, o quadrado é o nosso processo, esse losango aqui diferente, ele é a nossa tomada de decisão, e isso aqui é a nossa saída impressa, né? Então, a depender do que a gente está querendo, a gente pode utilizar essa saída, que é uma saída impressa, podendo ser em tela ou através de impressora, tanto que esse símbolo foi formado para parecer com uma folha saindo da impressora, né? Então, por isso que eu digo saída impressa. E esse nosso de entrada aqui pode ser utilizado tanto para entrada quanto para saída. Sendo mais utilizado para saída, quando a gente vai ter uma tomada de decisão direta que não passa pela interface do usuário. Beleza? Terminando essa nossa etapa de estudo sobre os conceitos básicos do que é um sistema em tempo real e de como que a gente pode amostrar isso para uma pessoa, a gente começou a estudar sobre sensores. E o primeiro de tudo foi definir o que é um sensor. E logo vem aquela nossa frasezinha clássica e que ajuda a gente a entender. Sensor nada mais é do que aquilo que sente. Então ele é responsável por sentir o nosso meio e transpor essa informação para um computador, para alguma coisa que a gente vá utilizar. Só que, para a gente conseguir utilizar corretamente esse sensor, a gente tem que saber como calibrá-lo, como ajustá-lo, de forma que a gente consiga resultados que sejam mais condizentes com aquilo que a gente realmente quer. Então a gente sempre procura aqueles dois terminhos que eu reforcei bastante ao longo do semestre, que é a acurácia e a precisão. Onde a gente sempre tem que lembrar, precisão associe sempre com repetibilidade. Repetibilidade. Ou seja, é repetir aquela mesma coisa várias vezes. Não significa necessariamente que eu estou acertando no exato valor ou que eu esteja acertando no alvo, mas que eu estou repetindo aquele meu ponto de acerto. Já a nossa acurácia, ela nada mais é do que eu conseguir efetivamente acertar no meu alvo. Mas isso não quer dizer que eu consiga repetibilidade. O que a gente sempre está procurando é uma precisão e uma acurácia em conjunto, para que eu consiga acertar no alvo e ter repetibilidade nesse meu acerto. Para que a gente consiga fazer isso, a gente não somente depende do sensor, mas a gente também depende do circuito de condicionamento. Que para cada instrumento, para cada sensor que a gente estiver trabalhando, pode variar, não quer dizer que vá. Um sistema de condicionamento bastante utilizado é o 4 a 20 mA, que ele faz com que as saídas dos sensores variem na sua escala ali entre 4 e 20 mA. Então, esse é um tipo de circuito de condicionamento que ele faz com que a nossa saída seja proporcional a uma corrente independente de qual seja a nossa entrada. O primeiro semicondutor de todos, primeiro sensor de todos que a gente começou a estudar era um sensor de
temperatura, bastante comum, que eu acredito que a maioria de vocês já utilizou em outros trabalhos, em outras práticas e tudo mais, que é o LM35. Ele é um sensor de tipo semicondutor, cujo encapsulamento dele lembra muito o de um transistor. E esse sensor de temperatura, ele é um sensor mais embarcado. A gente utiliza mais em circuitos pequenos ou dentro de circuitos. Por quê? Porque esse tipo de sensor ele tem um range de temperatura muito pequeno. Apesar dele também conseguir ler temperaturas negativas, ele não é muito utilizado com esse propósito em grandes escalas, por outros sensores serem melhor adaptados para isso. O lance desse sensor, por que ele é bom? Porque ele é muito fácil de ser utilizado. Ele tem uma característica muito linear, o qual a cada grau Celsius de variação a gente consegue uma variação na tensão de saída de 10 milivolts. E o range dele a gente vai conseguir variar através da sua alimentação. Mas qual que é uma desvantagem dele? Vamos ver se vocês lembram. Converse comigo aí por microfone. Não. A gente só consegue fazer medição de temperatura com ele se a gente estiver alimentando ele com alguma tensão. Se não tiver nenhuma tensão alimentando ele, ele não libera nenhum parâmetro o qual a gente consiga utilizar para medir a temperatura. Então, ele é um sensor que depende diretamente da sua alimentação. Ao passo que todos os outros sensores de temperatura que a gente vai ver, eles não dependem da alimentação deles. Independente se a gente tiver conectado eles a um circuito, tiver alimentando eles com alguma energia, a gente vai ter como medir essa variação de temperatura. Para esse caso aqui, a gente tem que necessariamente estar alimentando ele com alguma tensão de entrada. Beleza? Agora, o outro que a gente tem é o termistor. Termistor. O que o termistor faz para medir a temperatura? O que ele varia? Qual que é o parâmetro dele que varia? Deixa eu ver um pouquinho no chat, né? Exatamente. Ele varia resistência, certo? Então, vamos sempre lembrar. É muito comum a gente confundir o termistor com termopar. Não confundam. Termistor, lembra de resistor, beleza? Então, a resistência dele vai variar de acordo com a temperatura. Então, vocês podem ver. Eu não dependo do circuito que eu utilizo, que eu monto para fazer essa leitura. Se eu simplesmente chegar e começar a medir a resistência dele, eu vou ver que, a depender da temperatura que eu coloco, essa resistência vai variar. Então, eu não tenho uma dependência direta do circuito. Obviamente, a montagem do circuito, ela me auxilia a conseguir fazer essa leitura de uma maneira mais clara e objetiva. Como assim? Se eu monto um circuito no qual eu tenha uma resistência R e a minha resistência do meu termistor, né, tensão de entrada, eu vou conseguir uma tensão de saída que ela é proporcional a essa minha resistência. E com isso eu consigo calcular qual é a minha temperatura através dessa fórmula aqui em cima,
que é a fórmula daquele cara do nome esquisito, né? Stephen Hine, alguma coisa assim. Obviamente, tem circuito em que essa resistência vai estar aqui embaixo, tem circuito que essa resistência, vai estar aqui em cima. A fórmula, como calcular essa resistência através da minha tensão de saída, vai variar. Mas eu vou conseguir achar essa minha resistência a depender do cálculo que eu fizer. É simplesmente uma questão de adaptar aqui a nossa corrente aos nossos valores conhecidos, que nós já conhecemos Vin, R e Vout. O mais normal é colocar a resistência R igual à resistência de TVNAM a resistência nominal nela, né? Por exemplo, essa aqui ela tá de 10K, né? Não, tá de 1K, né? Então 1K a 25 graus Celsius. Ela tem uma resistência de 1K a 25 graus Celsius. A depender de como eu vou variar essa temperatura, ela também vai ter uma variação. A gente viu também que esse termistor ele pode variar em dois tipos, o NTC e o PTC. O NTC varia a resistência negativamente e o PTC varia positivamente. O que é isso? NTC, quanto mais eu aumento a temperatura, menor a minha resistência. PTC, quanto mais eu aumento a minha temperatura, maior a minha resistência. Beleza? O outro tipo que nós vimos foi o termopar, que é uma junção bimetálica. Então é sempre bom a gente lembrar disso. É uma junção bimetálica, onde, quando eu submeto essa junção bimetálica a uma diferença de temperatura, eu acabo por gerar uma movimentação dos meus elétrons nesse meio. E como cada metal, através dessa variação de temperatura, vai começar a apresentar uma resistência diferente, cada um deles vai fazer com que os elétrons se movam de uma maneira diferente, gerando assim uma diferença de potencial entre os seus terminais. Beleza? Isso acaba sendo uma característica que a gente consegue reaproveitá-la de diversas formas, sendo uma delas a leitura de temperatura por contato, através disso que a gente chama de termopar. A gente também consegue fazer a leitura de temperatura por radiação, que é quando a gente faz a junção, né, de diversos aqui termopares, ou diversas junções bimetálicas, e colocamos uma placa sensível à radiação aqui na frente. Então, através dessa radiação infravermelha, a gente vai conseguir uma diferença de potencial nos terminais que vai ser proporcional à temperatura daquilo que está enviando essa radiação. E por último, nós também conseguimos utilizar essa característica, né, que é o efeito Seebeck, não podia esquecer de falar isso, que a gente consegue utilizar para gerar energia. Então, quando a gente coloca essa diferença aqui, né, de temperatura, a gente começa a fazer uma geração de energia, que inclusive foi uma das é o propósito original, né, para que esse efeito Seebeck foi estudado, que era quando eu gerasse uma diferença, eu conseguiria uma nova pilha, né? Isso é muito utilizado nos satélites, né? Quando eles estão se distanciando do Sol. O Sol está daqui, eles estão indo no sentido contrário. Então, a radiação solar que eles podem captar vai diminuindo, mas como tem uma temperatura muito baixa do lado de fora e muito alta dentro, né, com uma célula radiativa colocada ali dentro, a gente acaba conseguindo uma diferença alta de temperatura, o que gera tensão suficiente para alimentar esse satélite. Por último, e não menos importante, né, nós vimos a termorresistência,
que também é uma resistência que varia o seu valor, né, de acordo com que há a variação da nossa temperatura, só que de maneira diferente do termistor. Aqui a gente tem a nossa segunda lei de Ohm muito presente. Segunda lei de Ohm? Não. Não é a segunda lei de Ohm que fala de temperatura, não. A segunda lei de Ohm fala de comprimento, né? A gente tem aqui aquela equação que R é igual a alfa R0 T menos T0. É alguma coisa assim, não lembro exatamente como era essa equação. Mas aqui a gente tem como elemento principal, que mais utilizado, né, mais o que a gente vai ver, o PT100, que é uma liga metálica, né, feita de platina, o qual a temperatura de 0 graus Celsius, a gente tem no material uma resistência de 100 ohms. E a gente utiliza essa característica dele conseguir variar essa resistência para fazer medições de temperatura. Acontece que, a depender de como a gente faz essa conexão, de como a gente monta este circuito, a gente pode acabar sofrendo interferência dos cabos. Então existem 3 tipos de ligações básicas, que é a 2 fios, representada aqui em cima, a 3 fios e a 4 fios, que eu não representei, que é muito menos utilizada. O que acontece na 2 fios? Como essa resistência vai variar conforme a temperatura, acontece que por conta de ter as resistências nesses fios de ligação com o nosso sistema de medição, no caso a gente está utilizando aqui uma ponte de Winston, a gente acaba sofrendo interferência, porque a resistência desses fios acaba atrapalhando, mesmo que eles tenham iguais valores e tudo mais, eles acabam atrapalhando. Para resolver isso, a gente faz uma ligação a 3 fios, no qual, como essas 3 resistências têm igual valor, elas acabam por si só se anulando ao longo do processo. E a gente fez todo o passo a passo para deduzir isso e determinar como isso iria acontecer. A 3 fios é o modelo mais utilizado, porque acaba sendo mais simples de ser implementado, assim, relativamente, né? E mais custo-benefício também, né? A 4 fios ela acaba sendo mais cara e não tão benéfica ao ponto de valer esse aumento financeiro que ela tem. Além disso, dos sensores de temperatura, nós vimos também elementos que são capazes de fazer a medição de força. Lembrar muito bem que eles fazem medição de força. Apesar do nosso maior parte do nosso estudo ter sido considerando que a gente utiliza eles para medição de peso, peso nada mais é do que uma força. Então, eles são utilizados para medir força. E o elemento básico para que a gente consiga realizar essa medição é através desse elemento petitinho, né, que é o nosso strain gauge, ou extensômetro. Qual que é a característica dele? Ele é uma lâmina muito fina e sobre essa lâmina está posicionado um fio de cobre, certo? Todo retorcido aqui. Por que ele está todo retorcido? Para aumentar o comprimento desse fio. Então, se eu dobro ele aplicando uma pressão aqui e aqui, de maneira que ele vai começar a dobrar ali no meio, essa parte aqui do meio, ela vai começar a sair de um comprimento petitinho assim e começa a ser esticada. Isso me gera uma variação do comprimento ΔL. E se a gente lembrar agora sim da segunda lei de Ohm,
R é igual ρL sobre A. Se eu mantenho a minha constante de resistividade constante, né? E a minha área constante e o meu comprimento varia, logo a minha resistência varia. Então, esta célula é aquilo que a gente também pode chamar de piezoresistiva. Por quê? Porque ela varia a resistência conforme a gente aplica uma força mecânica, uma energia mecânica sobre ela. Beleza? E utilizando esse princípio, colocando em elementos como o da célula de carga, a gente consegue utilizar essa questão para fazer medição de força. Aqui, novamente, representado por uma medição de um peso. Beleza? O que a gente fez para conseguir fazer essa medição? A gente posicionou aqui, 4 extensômetros, 4 strain gauges, de forma a que eles conseguissem medir tanto a força de tração quanto a força de compressão. E através do cálculo dessa ponte de Winston que a gente viu, a gente conseguiu realizar a medição da nossa força em relação ao peso. Inclusive foi aquela prática, né, que eu sozinho fiz, né, que eu fiz a gravação. Queria ter feito mais assim, mas é muito difícil com os recursos que eu tenho aqui, né? Mas deu para a gente perceber que a gente consegue ir ali calibrando. Obviamente eu fiz uma calibração manual muito diferente da ideal, mas que já deu para a gente ter alguma noção do funcionamento dessa célula de carga em si. Já acabou aqui? Deixa eu manter esses. Deixa eu passar para cá. Vamos falar de mais alguns aqui. Sense. Deixa eu ver se no chat alguém falou alguma coisa. Não, tudo certo, né? Além desses sensores, nós também estudamos sobre sensores de corrente, e que foram 2. O primeiro, o resistor shunt. Como que o resistor shunt faz para medir a corrente? Muito simples. Ele utiliza a primeira lei de Ohm como base. Eu sei que tensão é igual a resistência pela corrente. Se eu estou lendo uma determinada tensão, então eu conheço essa tensão e sei qual é essa resistência a qual eu estou medindo, eu vou proporcionalmente saber qual é a minha corrente, de uma maneira muito simples, muito fácil. Então são resistores com baixo valor de resistência, tem um valor baixo, obviamente, para não interferir na nossa carga, né, para não interferir no circuito. Então, esses resistores shunt, eles têm um baixo valor de resistência e suportam uma alta potência sobre eles, de modo que eu vou conseguir fazer a leitura de tensão sobre eles sem gerar nenhum prejuízo. Um ponto muito importante da gente lembrar é que uma característica de todo e qualquer sensor é que ele não pode interferir naquele meio de leitura. Isso é uma característica ideal. A gente sabe que a gente não consegue sensores que não interfiram, mas a gente consegue minimizar essa interferência ao máximo. Beleza? Um outro tipo de sensoriamento de corrente se dá pelo efeito Hall, que a gente sabe que quando uma corrente passa por um determinado condutor, isso gera um campo magnético. E a gente estudou toda a teoria por trás disso, demonstrando que quando a gente tem uma corrente e um campo magnético, isso acaba gerando para a gente aquela tensão de Hall. Então, com esses parâmetros, a gente consegue calcular
qual é a corrente que está gerando esse campo, qual a corrente que está passando por esse material condutor, a depender daquilo que a gente vai querer. Obviamente, a característica mais interessante desse efeito Hall é a gente conseguir fazer medições de corrente de forma não invasiva. Vimos também sobre os fotodiodos e fototransistores, os quais eles são elementos capazes de captar a luz e transformar isso em uma abertura de chave, permitindo a passagem de corrente, para que a gente possa tomar alguma decisão. Então a gente pode utilizar isso tanto de uma chave óptica, um sensor de presença, né, como aqueles de alarme, de loja e tudo mais, quando a pessoa passa, começa a apitar, ou para encoders, por exemplo, quanto a gente pode utilizar essa característica para fazer isoladores ou acopladores ópticos, no qual a gente consegue separar sistemas comunicando um com o outro, sem que haja risco para aquele que trabalha com uma tensão de menor potência, enquanto o outro trabalha de maior potência. Tanto o fotodiodo quanto o fototransistor, eles têm operações muito parecidas, sendo inclusive confundidos com o funcionamento, e muitos autores acabam dizendo que os dois são a mesma coisa, mas quando eles separam um do outro, um dos métodos de separação é saber que o fotodiodo sempre terá duas perninhas e o fototransistor pode ter três perninhas. Então ele não necessariamente vai ter só duas perninhas. Ele terá três perninhas também. Sendo que uma dessas perninhas pode ser utilizada para um disparo que não seja através do disparo óptico, né? Podendo ser um disparo eletrônico também. Vimos sobre o elemento potenciômetro, né? Sobre o sensor potenciômetro, o qual a gente pode utilizar para fazer medições de ângulos de uma forma precisa e fácil, né? Muito fácil, uma variação de ângulo com base na resistência. Muito utilizado, inclusive, em bombas, em alguns braços robóticos, algumas coisas assim. Vimos também sobre o piezoelétrico, que é um elemento que o Fábio adora, né? Com certeza ele já deve ter mexido muito com piezoelétrico com vocês, que é um elemento que, através de um estresse mecânico, ele gera energia elétrica, ou vice-versa. Com um estresse elétrico, ele gera energia mecânica. Então, ele pode servir tanto como um alto-falante como para um microfone. E que também, através das suas características de piezoeletricidade, né, de cristais piezoelétricos, que são capazes até de gerar fagulhas fortes o suficiente para acender isqueiros, né, visto que a gente tem aqueles isqueirinhos com piezoelétrico, são sensores os quais a gente pode utilizar para fazer medição de pressão e força também, tomando os devidos cuidados para sua resistência e tudo mais. Ele pode acabar arrebentando com muita facilidade, a depender de como você aperta eles. Os encoders, que podem ser de dois tipos, tanto o incremental, que é mostrado aí, né? Cada pulso gera uma contagem, um certo número de pulsos gera uma volta completa. Isso acaba ajudando a gente a fazer uma contagem para saber qual é a posição e qual a velocidade também, ou o número de rotação, entre vários outros fatores, mas acaba que esse incremental, apesar de ser mais barato e mais fácil de ser programado, ele não é muito preciso devido ao fato de ser muito fácil ele perder a contagem de um pulso e acabar errando algum ponto. E também não ter memória. Então, sempre que iniciá-lo, a gente tem que ter uma expertise ali para saber qual é o ponto em que ele está iniciando e saber zerar essa contagem.
Para corrigir esse problema, nós temos o absoluto, né? O qual ele possui um código que pode ser binário, pode ser BCD, entre outros tipos de código, que possibilita a gente fazer essa leitura de posição, sentido de rotação e velocidade com uma maior precisão do que o nosso incremental, mas a um custo de ser mais complexo de ser construído e programado. Vimos também sobre acelerômetros e as diferentes formas que eles podem ser montados. Acelerômetro nada mais é do que aquele sensor que mede a aceleração de um corpo. Então, se eu puxo para frente, pelo princípio da inércia, uma parte disso vai querer permanecer parado atrás. E através dessa variação, utilizando tanto um princípio de piezoeletricidade como de piezo-resistividade, ou efeito capacitivo ou efeito Hall, eu consigo fazer a medição de qual foi essa aceleração que o objeto teve. Sabendo a aceleração, eu também posso saber velocidade e posição de movimentação através de simples derivadas e integrais, que a gente aprendeu isso quando a gente estudou física, né? E, basicamente, estes foram os sensores que a gente estudou ao longo do nosso curso. Alguém tem alguma dúvida da matéria até então? Falei muita coisa, né? Resumi aí o quê? 2 meses e meio de aula em 50 minutos? Bacana, pessoal? Tudo ok? Bacana, né? Já que ninguém se manifestou, eu acho que tá tudo ok para vocês também. Galera, por hoje eu vou parar por aqui, né? Na semana que vem a gente continua com essa revisão, então a gente vê essa questão dos conversores e também sobre os softwares. A gente finaliza essa parte da revisão. Agora eu vou aproveitar algum do tempo que a gente tem aqui, porque eu quero saber de vocês como é que está indo os trabalhos finais, se vocês já conseguiram gravar tudo, se vocês estão com alguma dúvida em alguma coisa, querem alguma ajuda, alguma coisa assim. Tranquilo? Certeza? Reservei esse tempo agora para isso, pessoal. Sexta-feira é o tempo de entrega de vocês. Ah, aquele negócio que eu mandei no grupo, Eric, é o quê? O João estava me pedindo algum template, alguma coisa que auxiliasse na escrita do TCC de vocês. Então, aquele modelo que eu enviei é um modelo de template que eu uso quando eu vou escrever meu TCC, dissertação, algum artigo, porque ele já tem os estilos lá de escrita pré-programados. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ih, ele já tem aqui em cima, ó, esses estilos pré-programados. Então, a depender do que eu coloco aqui, ele já deixa ajustado aquilo que eu quero. Se eu quero um título, se eu quero um índice de figura, alguma coisa assim, eu só preciso selecionar e falar o que, que eu quero. Por exemplo, eu quero um título de terceiro ponto. Então ele já numera aqui para mim certinho de acordo com o que eu já programei ele. É mais ou menos aquilo que você estava tentando me mostrar também, que você queria fazer. É mais fácil do que parece, né? E ajuda muito. Nossa, quando você faz esse negócio, qualquer escrita que você for fazer, fica muito fácil. Beleza, pessoal? Galera, então, por hoje é isso.
Quem precisar de mim pode me chamar no WhatsApp que eu auxilio vocês naquilo que vocês precisarem, tá bom? A PS de hoje, só dá um ok, a gente só está fazendo revisão. Sexta-feira não vai ter uma aula, eu vou estar aqui online para se alguém precisar de mim, mas eu vou utilizar o horário de sexta-feira para ir assistindo os vídeos que vocês mandaram para mim e fazer a avaliação do trabalho de vocês. Só vocês pensarem, né? Eu tenho que assistir 3 horas de vídeo. Então, vamos encarar um filme do Gandhi aí, né? De todo mundo aí apresentando os trabalhos. Beleza?